Teologia Puritano, capítulo 1. O pensamento puritano sobre a teologia natural e a teologia sobrenatural. Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. O conceito de revelação natural e sobrenatural não aparece entre os temas principais nos escritos dos puritanos, mas também não foi algo que ignoraram. Várias obras notáveis foram escritas sobre a natureza da revelação, tratando dos conceitos de teologia natural e revelação sobrenatural. Uma premissa básica do pensamento reformado em geral e daqueles puritanos que se identificavam como teólogos reformados em particular era a ideia de que não é possível nenhum conhecimento de Deus a menos que proceda dele. Ele é a fonte de todo o conhecimento e, em particular, do conhecimento dele. O conhecimento de Deus só é possível em virtude da autorrevelação de Deus. Para os puritanos, a teologia natural estava intimamente ligada à criação de Adão à imagem de Deus, e por isso ele foi abençoado com uma teologia natural, ou conhecimento de Deus, tanto inato quanto adquirido nas obras das mãos de Deus ao seu redor. Os teólogos puritanos debateram entre si se todo o conhecimento de Deus antes da queda do homem era natural ou sobrenatural, mas todos concordavam que Adão possuía uma teologia natural. Depois da queda, a teologia natural não cessou, mas por causa do pecado, o homem é incapaz de conhecer devidamente a Deus. Protestantes ortodoxos chegaram inclusive a defender uma teologia natural dos regenerados, que era útil no contexto de uma vida regenerada. Mas a teologia natural desempenhou um papel decididamente subserviente à teologia sobrenatural, no contexto da redenção. Para os teólogos puritanos reformados, a teologia sobrenatural tinha em vista a revelação de Deus, que não se limita às Escrituras, mas certamente as inclui como a palavra escrita de Deus. Em particular, na era pós-apostólica, quando cessou toda a revelação especial, os puritanos sustentavam que apenas mediante Cristo, por meio do Espírito Santo, é que nos diz a respeito de Deus. Alguém pode chegar ao conhecimento que é suficiente para a salvação. Daí o conceito de conhecimento duplo de Deus. A teologia natural é suficiente para deixar os seres humanos sem desculpas. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Mas não pode salvá-los, pois o conhecimento salvador é encontrado somente em Cristo. O conhecimento que o próprio Cristo tem de Deus o habilita a revelar Deus. Assim, a revelação sobrenatural tem um foco cristocêntrico, explícito, mas conforme assinalado por John Owen em 1616 a 1683, o Espírito Santo proporciona o testemunho que capacita os crentes a reconhecer e a receber as Escrituras como palavra de Deus. Apesar da natureza autoindicadora da pecadores, a fé e a revelação, com essa ênfase em Cristo e no Espírito, teólogos puritanos como Owen abraçaram uma sólida teologia trinitariana da revelação. Por fim, a revelação de Deus por meio de Cristo aconteceu no contexto da aliança com Deus. O relacionamento de Deus com suas criaturas sempre foi aliança com Deus. O relacionamento de Deus com suas criaturas sempre foi por meio de aliança. E desse modo, sua revelação a eles tem de ser entendida não apenas como cristológica, mas também como pactual. Os elementos anteriores mencionados não retratam totalmente o quadro, mas com certeza fornecem os componentes básicos para a compreensão das teologias naturais e sobrenatural no pensamento de teólogos reformados britânicos no século XVII.